Sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast, o podcast do Homem, onde nós falamos de moda, saúde, finanças e autoaperfeiçoamento masculino. Hoje vamos falar de um tema muito importante, hoje vamos falar de a vantagem masculina. A vantagem masculina. Para aqueles que seguem o canal, não esqueçam de subscrever e deixar o like. Se estão ouvindo no Spotify, não esqueçam de deixar o review e a sua opinião, ok? Vamos seguir. Sim, hoje hoje vamos ter mais uma conversa do que próprio um tema assim muito elaborado, porque é um assunto que já vem na minha mente, já tive acesso a este assunto há um tempo e por volta desses dias tenho pensado muito acerca do assunto, então gostaria de partilhar com todos vocês. Não esquecem que esse podcast é o podcast do homem para tornar a sua melhor versão, podcast onde o homem possa vir cá e dar a sua opinião acerca da moda, saúde, finanças e autoaperfeiçoamento masculino. Não esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários, que é muito importante para quem está deste lado. Ok, então vamos diretamente ao tema. O que é a vantagem masculina? O que significa a vantagem masculina? O que eu quero dizer com isso? Como homens, nós temos diferentes fases na nossa vida. Só quem é homem, quem está à busca do aperfeiçoamento masculino, é que entende esse processo, essa falha. Então, eu vou começar com uma história que é muito mais fácil, depois eu prossigo com mais comentários acerca do assunto. Por exemplo, quando eu andava no secundário, quando eu andei no décimo primeiro, havia uma disparidade, como é que eu vou dizer? Acho que vocês também notaram, porque que sempre e as miúdas escolhiam os caras mais velhos, os homens mais velhos. Antigamente, quando eu pensava nisso, eu achava que é injusto, achava que eu não valia nada, ou por exemplo, as miúdas é que estão a cometer um erro, mas não. Isso é normal. Por quê? Entre homem e mulher, nós somos diferentes. O homem, normalmente, tem a sua evolução, o seu pico como homem, a partir dos 36 anos. Já a mulher, não. A mulher tem o seu pico a partir dos 20 aos 25 anos. Tá bem? O pico, o que quer dizer com o pico? Por exemplo, nós, como homem, nós temos o nosso valor, o nosso reconhecimento a nível social só a partir dos 35 anos. Não quer dizer que todos os homens atingem o seu pico aos 35 anos, não. Porque também existem aqueles homens que se perdem no caminho, entram na bebida, entram na desgraça, engordam e desvalorizam a sua imagem. Mas não, como aqui nós falamos de aperfeiçoamento contínuo para o homem, então é o seguinte, eu vou vos deixar para aquelas pessoas que ainda não têm 20 anos, que estão na sua estrada para o seu aperfeiçoamento masculino e têm dificuldade, principalmente com as raparigas. O que eu recomendo? Que nessa fase dos seus 16 aos 18 anos, eu sei que é complicado porque todos nós começamos a ter muito testosterona, a vontade de estar com as pessoas e coisas do gênero, mas como nós temos um pico da nossa masculinidade mais para frente, nós temos vantagem em relação às mulheres. Então, nós temos a longevidade, nós conseguimos ter um espaço de tempo para escolher, se assim dizer. Por exemplo, um homem de 35 anos ou 40 anos não tem problema nenhum em envolver com uma mulher de 28, 24, mas já ao contrário fica como se fosse uma desculpa, ou como se fosse, a miúda só está com o homem por causa do interesse, tá vendo? Mas sim, o que é que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar principalmente para os jovens, para aquelas pessoas que ainda não têm 20 anos, ou mesmo para aquelas que já têm 20 e estão no seu aperfeiçoamento, como é o meu caso, que eu já tenho mais de 20 e estou no aperfeiçoamento contínuo. O que é que eu notei depois de me tornar um homem diferente, um homem com mais valor, um homem mais educado, um homem maduro? Comecei a ganhar um pouco de dinheiro. O que eu notei ao longo do tempo? Eu notei que, primeiro, as pessoas vão te respeitar. Segundo, tu próprio vais sentir mais valorizado. Tu vais começar a desenvolver um físico de respeito, porque também isso vem com a idade.
Tu não vais conseguir desenvolver um físico muito bom a partir dos 18, 19, não. Mesmo eu, como estou no caminho ainda do meu aperfeiçoamento contínuo, ainda não estou na minha melhor forma. Porque eu sei que a partir quando eu tiver os 30, 35, eu vou estar no meu pico como homem. A nível quê? A nível físico, a nível financeiro e a nível intelectual. Por quê? Porque neste momento eu estou a trabalhar para lá chegar. Tá bem? Eu não quero passar a imagem que todos os homens, quando chegam a 30 anos, estão no seu pico de masculinidade. Não. Existem homens que dão o seu trabalho de desenvolvimento. Quando chega a essa certa idade, já está acima dos outros homens. E quando tu tens a opção de escolher, o que acontece? Tu tens variedade, tu consegues escolher, ter mais diversidade em termos de parceiro ou de empreendimento, de negócio ou coisa de gênero. Vamos dar um exemplo aqui para que todos fiquem a entender. Por exemplo, quando o leão nasce, ele não é o rei da selva. Ele apenas é um filhote de leão. O que torna o leão o rei da selva, cheio de barba assim, é o processo. O processo de aperfeiçoamento, no caso, o leão usa o processo da caça para se desenvolver e tornar um líder, um animal melhor. Então, o que é o homem? Funciona como, é quase a mesma coisa. Quando nós nascemos, nós não temos conhecimento, nós não temos dinheiro, nós não temos um físico de respeito, nós não temos sabedoria, nós não somos maduros. Então, é normal que a sociedade nos trate como criança. Ao longo do tempo, aqueles homens que dão o trabalho de se desenvolver e evoluir e tornar a sua melhor versão, destaca em relação aos outros homens. Isso é normal, isso acontece no mundo dos negócios, no mundo do desporto, no mundo da moda, no ramo da... Vocês podem ver, por exemplo, vou dar outro exemplo, Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo estava na sua jornada de aperfeiçoamento masculino, ele não tinha todo esse reconhecimento que ele tem hoje. Por quê? Porque ele ainda não tinha feito nada. Ele simplesmente era um miúdo, não tinha provado nada. Então, como homem, desenvolver, evoluir com o tempo. Então, o que eu recomendo todos os homens que querem, quando chegar lá para frente, ter uma vida abundante, ter um conhecimento acima da média e não ter que estar preocupado com migalhas da vida. Por isso é que é importante, quando nós estamos nessa faixa etária, que é dos 20 aos 30, dos 20 aos 30 anos, é a faixa onde nós temos que organizar a nossa vida. E como eu sempre deixo aqui os comentários a vos dizer que eu recomendo que todos os homens nós temos que desenvolver em 4 áreas. 4 áreas. A nível financeiro, a nível da moda, da sua imagem pessoal, a nível de saúde, que é construir um físico que vai demandar respeito pelos outros homens e pela sociedade, e o aperfeiçoamento contínuo, que é desenvolvimento como homem. Neste ramo aqui do desenvolvimento como homem, o homem tem que tornar mais intelectual, mais refinado, gentleman, assim por dizer. Tem que ser mais cuidadoso com as palavras, tem que saber aquilo que fala, tem que saber aquilo como interpretar aquilo que as outras pessoas estão a falar para ele. Tem que ter um campo de visão, tem que ter conhecimento em diversas áreas, tá bem? Então, é assim que vocês entendem a longevidade do homem. Por que eu digo que há vantagem masculina? Por que nós temos vantagens? Porque que quando nós estamos nos seus 18, quando nós estamos nos seus 16, 17, 18 anos, as raparigas da nossa idade não vai querer envolver conosco. Elas sempre vão preferir homem mais velho. Por quê? Porque nós não temos nada a agregar.
Isso é uma coisa que é difícil, mas eu tive que entender. Quando eu, quan- quando eu comecei a entender isso, eu parei de ter problemas com as miúdas e comecei a vencer. Por quê? Porque não sejamos hipócritas. Por que as mulheres gostam de playboys? Por quê? Porque os playboys, para além de ter uma tendência, um autoestima elevado, para além do normal, são bonitos, são mais atraentes. Então, para os homens medianos, que não têm tanta aparência física, vai ser difícil para ele, nessa idade, para competir com um playboy. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que tornar-se. Ouve aquilo que eu estou a dizer. Vocês têm que tornar algo maior do que o playboy. Vocês têm que construir uma aura de confiança, de autodisciplina que vai atrair pessoas para o vosso meio. Eu sempre gosto de dar exemplos porque é mais fácil. Na minha jornada, eu nunca tive problemas com as raparigas, graças a Deus. Por quê? Porque eu sempre rodeei de pessoas, de homens de alto valor, e com isso tu também és apresentado como um homem de alto valor. Por exemplo, no secundário, eu sempre fui um gajo com muitas habilidades. Eu sempre explorei as minhas melhores habilidades, que é um erro também que muitas das pessoas nós não exploramos a nossa melhor habilidade, que é um erro. Vocês têm que explorar as vossas melhores habilidades quando vocês não têm nada. Por exemplo, eu tinha o jeito, não jeito, eu sabia dançar, eu sabia jogar futebol, eu era bom aluno no secundário. Então essas coisas, claro, vestia-me bem, tinha um bom gosto pela moda. Por isso é que eu estou cá a transmitir para todos vocês este conhecimento, essas minhas experiências, que eu sei que muitos de vocês não têm um irmão, não têm um tio, não têm pai, crescem com mães solteiras, não têm informações. Então, eu estou aqui para partilhar os meus conhecimentos, a minha experiência com todos vocês. Por isso, não esqueçam de comentar, deixar a vossa opinião nos comentários, que é muito importante, e subscrever no canal para não perder mais vídeos. Ok? Então, vamos lá. No ramo financeiro, vocês têm que construir uma muralha à vossa volta. Claro, eu não quero que vocês achem que todas as mulheres são interesseiras. É claro que as mulheres têm que ser interesseiras. Por quê? Porque você não vale nada. Você não tem nenhum valor a acrescentar. Você não tem conhecimento. Por exemplo, por que uma mulher vai envolver, por exemplo, com um homem que não agrega valor, não agrega nada? Ela só vai perder o seu tempo. Por quê? As mulheres funcionam de forma diferente do que o homem. Por quê? Vou explicar. Quando elas começam a atingir a puberdade, elas têm atenção porque elas estão no seu pico da beleza. Algumas sim, outras são muito belas, outras são menos belas, não importa, mas a maioria das mulheres, quando atinge a puberdade dos seus 15, 16, 17, 18, 19, 20, já começam a ter atenção a cuidar da pele, cuidar da maquilhagem, ter atenção aos detalhes, começar a fazer exercício físico, a aparecer as bundas começam a evoluir, e isso, o que? Isso atrai os homens, elas começam a ter começa a ser mais vista pelos homens. E como elas têm um tempo curto para escolher e construir uma família, elas vão sempre optar pelos homens mais velhos. Eu sei que é difícil de entender, mas também foi difícil para mim, mas eu tive que entender. Elas vão sempre optar pelos homens mais velhos. Por quê? Os homens mais velhos, eu não estou a dizer a disparidade no mínimo de muitos anos, mas pelo menos 5, 6 anos já é uma grande diferença. Por quê? Os homens mais velhos têm mais experiência da vida, mais conhecimento, mais dinheiro, mais oportunidade. Então elas vão sempre escolher pelos homens mais velhos. E por quê? Porque as mulheres, a partir dos seus 20
aos 21 anos, aos 20, 21, 22, 23 até os 30, ela está no seu período onde ela é mais fértil, onde ela parece que sente um sentido de urgência em construir família e ter a sua filha ou ter o seu filho. Então por isso é que elas sempre optam pelos homens mais seguros. E como homens nós temos a dificuldade de amadurecimento, então nós sempre tendemos a amadurecer mais tarde do que as mulheres. E isso não tem problema, tá bem? Porque quando tu atingires o teu pico, parece que vai ser difícil, porque tu vais conseguir atrair qualquer tipo de mulher, mesmo as mais velhas como as mais novas. Então o que é principal aqui nessa fase aqui do aperfeiçoamento contínuo para os homens? Ter muita atenção, não entrar em andar atrás das miúdas constantemente e essas coisas do gênero, porque tu não tens nada a acrescentar e elas não vão te dar bola. Então o que é que tu tens que fazer? Tens que desenvolver, começar a frequentar ginásio. Para aqueles que têm a opção, arranjar, começar a economizar alguma coisa. Para os homens que já estão num patamar completamente diferente, que já têm um emprego, já estão num nível completamente dos 20 para frente, que estão a construir alguma coisa. Tem que tornar a sua melhor versão. Tem que agregar algum valor às pessoas. Não acham que, como sociedade, as pessoas vão te respeitar se tu não fizeres nada grandioso? Então tens que ser grande. Tu já tiveste o teu tempo, que era na parte quando tu eras pequeno, agora tu estás no tempo para fazer alguma coisa. A sociedade espera algo de ti. Então o que é que tu tens que fazer? Tu tens que evoluir, tornar a sua melhor versão. Então este tema é complexo, mas é essencial para que os homens, principalmente aqueles miúdos que estão a crescer agora, entenderem, porque é crucial para vocês entenderem isto. É normal que quando vocês estiverem no vosso ciclo, as garotas, as miúdas que estão à tua volta não queiram envolver com vocês. É normal. Isso não é maldade, não. É mesmo assim, tá bem? Então vocês têm que ter muita atenção a esse tema. Focar em vocês e parar de correr atrás das miúdas. Sei que é difícil, mas se vocês fizerem isso, quando vocês estiverem no vosso 20 anos, vão notar uma diferença muito grande relativamente aos outros homens. Eu não quero me gabar porque vocês podem estar a pensar que, mas isso nota-se. Quando eu tenho amigo, tenho colega, nós conversamos toda semana acerca desses temas. Quando tu trabalhas em ti, não há competição em relação aos outros homens. Não há. Porque tu estás num nível completamente diferente. Tu não estás no mesmo nível que eles. Vocês estão num nível completamente diferente. Então o que é que vai acontecer? Vocês têm mais coisas a agregar, mais valor, mais conhecimento, mais investimento. Então com isso, claro que vocês vão ser escolhidos. Vocês vão ter mais oportunidades. Então não esqueçam. Nós como homem temos a longevidade. Nós temos a vantagem de evoluir com o tempo. E a mulher não, é ao contrário. No início evolui, mas depois quebra, cai. O homem não. O homem está sempre em constante evolução. Sempre em constante evolução. Então, não esqueçam de trabalhar em vocês, que hoje foi mais uma conversa. Eu gostaria de trazer mais temas como esse, assuntos como esse, em que eu chego cá e dou opinião, dou exemplos, e vocês também depois deixam nos comentários opções, o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham, e nós prosseguimos com o tema, tá bem? Até um futuro breve.